Meus caros irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, damos início a novas reflexões sobre a mordomia cristã e trataremos da mordomia do nosso corpo, como bem precioso concedido por Deus pelas leis da reprodução humana criadas por Ele, no princípio de todas as coisas. Meditemos nesse importante assunto para a nossa vida cristã. Fiquem conosco até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La, 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 Família em Foco. Família em Foco. Meus caros telespectadores do Fonte de Vida, no programa anterior encerramos aquela análise, aquelas reflexões sobre a mordomia cristã quanto aos bens espirituais e aos bens materiais. Hoje damos início a uma nova reflexão sobre a mordomia do corpo humano. E nós podemos ver que o ser humano, de acordo com a palavra de Deus, se constitui de uma tricotomia, espírito, alma e corpo, conforme 1 Tessalonicenses 5:23. O corpo não é como muitos fanáticos entendem, com os gnósticos, algo que não tem valor e deve ser destruído, pois é matéria, e a matéria é má por natureza, dizem eles. Né? Conforme o que a Bíblia revela, o corpo humano é uma maravilha criada por Deus. Na mordomia cristã, o corpo deve ser objeto de muito zelo e cuidado, tanto no seu aspecto material, quanto no aspecto espiritual, por razões muito relevantes. Primeiro, Deus formou a parte física do homem, o seu corpo, como diz a Bíblia, do pó da terra, ou das substâncias que há na terra, não é? Não com o barro em estado bruto, ou um boneco de barro, como ensinam alguns obreiros, de modo infantil. Mas Deus manipulou os elementos químicos que se encontram no barro, ou na argila. Deus formou de modo sobrenatural cada parte do corpo humano, combinando-os de maneira jamais compreendida pela mente humana. Hoje, a embriologia e o estudo da genética têm informações sobre a formação do ser humano no ventre da mãe, a partir da união dos gametas masculino e feminino, mas jamais alcançou a formação do primeiro ser humano, que não foi gerado, mas criado por Deus. Como Deus combinou os aminoácidos, as proteínas, os sais minerais e demais substâncias para compor o corpo humano, é algo que transcende a qualquer especulação científica. Somente após a formação do corpo humano, Deus infundiu nele o fôlego da vida, a alma e o espírito que constituem sua parte intangível. Na visão tricotômica do ser humano, o corpo tem papel importantíssimo. É através dele que a alma se comunica com o mundo exterior. É no rosto que aparecem as expressões de alegria, tristeza, ira, sono, calma, entusiasmo, rancor, mágoa e tantos outros sentimentos próprios da natureza humana. Diz a Bíblia, o rosto corresponde ao rosto, assim como o coração do homem ao homem. Provérbios 27:19. Graças a Deus, a ciência hoje, através dela, podemos conhecer melhor do que qualquer pessoa em tempos passados, inclusive na esfera do tempo em que a Bíblia foi escrita. A grandeza, a perfeição relativa e o maravilhoso funcionamento do corpo humano como obra-prima das mãos de Deus, o Criador maravilhoso e absoluto de todas as coisas. Davi exclamou diante da formação e desenvolvimento do corpo desde o ventre: Eu te louvarei,
porque de um modo terrível e tão maravilhoso foi formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas havia ainda. Salmo 139, 13 a 16. Nesta reflexão, estudamos sobre a mordomia do corpo, destacando seu valor espiritual, considerando informações sobre o corpo humano, para que sintamos melhor a grandeza da obra criadora de Deus, ao fazer o homem das substâncias que há no pó da terra, e lhe dá vida, tornando sua imagem e semelhança. O que nos torna mais responsáveis perante o Criador, pelo cuidado e zelo que devemos ter pelo corpo do cristão, que é templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 6,19. Em primeiro lugar, vamos ver agora a dimensão material do corpo. Com o subtópico. Primeiro, a formação maravilhosa do corpo. Davi exclamou diante da formação e desenvolvimento do corpo humano, né? Desde o ventre, repetindo, eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas havia ainda. Salmo 109, 13, 16. Que maravilhosa declaração! E quão diferente da teoria da evolução, que ensina que a origem da vida, do corpo, do homem e da inteligência ocorreu pelo acaso, o acaso cego e sem propósito algum. Veja que absurdo! Neste estudo, resumimos algumas informações sobre o corpo humano, para que sintamos melhor a grandeza da obra criatura de Deus, ao fazer o homem das substâncias que há no pó da terra, e lhe dar vida, tornando-o sua imagem e semelhança. Assim, conhecendo a grandeza do que Deus fez, o cristão deve valorizar o seu relacionamento com Deus, através do seu corpo, zelando e preservando em gratidão ao Criador. Eu indago, você já tem certeza de sua salvação? Ou não? Se não tem, aconselho a aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Hoje mesmo é questão de vida ou morte espiritual. Com Jesus você tem vida eterna. Sem Ele, infelizmente, terá a condenação à morte eterna, como diz a Bíblia. Fique conosco até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Meu nome é Francisco Fernandes, eu sou proprietário da Gráfica Fernandes. Comecei fazendo serigrafia em um caixão de maçã com vidro através de uma tela e hoje eu tenho uma máquina que foi importada direto da Alemanha com a maior tecnologia que possa existir na indústria gráfica. Está capacitado para atender qualquer cliente, qualquer segmento, do livro ao cartão de visita. Na Gráfica Fernandes você vai ser bem atendido, seu material vai ser entregue com rapidez e qualidade e um preço competitivo com o mercado. Estamos localizados aqui no bairro do Alecrim, fica na Rua Presidente Sarmento, 1061, Antiga Avenida 4, vizinho à Igreja Católica.
estás cansado, caluniado, ninguém mais acredita em você. Não tem azeite, secou o vaso, nem mesmo um profeta pra dizer: traga a vasilha, tome emprestado e veja o que vai acontecer. Chegou a hora de ir embora, a prova que quase mata você. Chegou a hora de mudar a história, Deus prometeu, não vai voltar à frente. Chegou o anjo com tua vitória, é de Deus, aceite. Você não vai chorar mais de tristeza, não vai voltar o pão na tua mesa. Hoje Deus faz, se prometeu é certeza. Desse vale, corra pra monte, a nuvem te protege até chegar. Se no deserto está a fonte, o impossível Deus a se parar. Cante o hino, grite bem alto e veja que o mar já se abriu. Chegou a hora, toque a buzina e veja Jericó não resiste. Chegou a hora de mudar a história, Deus prometeu, não vai voltar à frente. Chegou o anjo com tua vitória, é de Deus, aceite. Você não vai chorar mais de tristeza, não vai faltar o pão na tua mesa. Hoje Deus faz, se prometeu é certeza. Chegou a hora de mudar a história, Deus prometeu, não vai voltar à frente. Chegou o anjo com tua vitória, é de Deus, aceite. Você não vai chorar mais de tristeza, não vai faltar o pão na tua mesa. Hoje Deus faz, se prometeu é certeza. Hoje Deus faz, se prometeu é certeza. Deus faz, se prometeu é certeza. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my, my, discover what's deep inside. Oh my, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my, my. Visão panorâmica, o seu jornal. A paz do Senhor, está começando mais um Visão Panorâmica. Confira os destaques de hoje. Igreja Elim na França recebe visita missionária. Igreja Elim em Portugal recebe a visita do pastor Elinaldo Renovato. A DEPAR realiza encontro geral de novos convertidos. É já em 30 segundos. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3621
3272-6979. Igreja Elim, na França, recebe visita missionária. No último final de semana de outubro, a Elim, igreja cristã liderada pelo pastor João Batista de Oliveira, ao lado de sua esposa, irmã Roseli, e família, que integra o trabalho missionário da IADERN através da Assembleia de Deus em Parnamirim, recebeu a visita do pastor Elinaldo Renovato de Lima e do missionário Elieber de Castro Lima, que lidera a base missionária da ADEPAR na Europa. Também se fizeram presentes o pastor Cleomar Francisco e sua esposa, irmã Laíse Gomes. No dia 29, sábado, na parte da tarde, após o momento devocional em que o pastor Elinaldo deu a palavra enfatizando o valor do ato batismal, que é uma das ordenanças da Igreja Cristã, ao lado da Santa Ceia, instituídos por Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na ocasião, foram batizados 6 irmãos da Igreja Elim, na França. O batismo foi realizado fora do templo, numa piscina plástica, pelos presbíteros Reginaldo Rodrigues e José Dias. Após o batismo, foi feita a oração e ministrada a bênção pelo pastor Elinaldo Renovato. O batismo em águas de 6 irmãos na França tem grande significado espiritual para a Igreja do Senhor Jesus, pois reflete o crescimento da Igreja no lugar mais necessitado do Evangelho, que é a Europa. No último dia de outubro foram realizados 2 trabalhos na Igreja Elim. Às 9 horas foi realizada a escola dominical com base na lição CPAD, quando o missionário Elieber de Castro ministrou o ensino para a igreja. Em seguida, foi realizado o culto dominical com direção do pastor João Batista. Na ocasião, o pastor Cleomar leu a palavra de Deus e o pastor Elinaldo Renovato ministrou a palavra para toda a igreja, incentivando os irmãos a continuarem servindo ao Senhor com alegria. Igreja Elim, em Portugal, recebe a visita do pastor Elinaldo Renovato. No dia 2 de novembro, o pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente da Assembleia de Deus em Parnamirim, realizou visita pastoral a Elim, igreja cristã, base missionária da ADEPAR na Europa, liderada pelo missionário Elieber de Castro Lima. O pastor Elinaldo, acompanhado pelo pastor Cleomar e a irmã Laíse, estiveram presentes ao culto de ensino na Igreja Elim. No dia 5 de novembro, na parte da manhã, nas margens da praia da Cova do Vapor, em Almada, foi realizado o batismo em águas de 3 novos membros da Igreja Elim, em Portugal, dentro da programação dos 40 anos de existência da Igreja. Após o momento devocional, dirigido pelo missionário Elieber e profissão de fé, feita pelo pastor Elinaldo, e oração feita pelo pastor Cleomar, os batizandos se dirigiram ao local do batismo e foram imersos pelo pastor Elieber, auxiliado pelo presbítero Marcelo Santos e o diácono Marcos Martins. No mesmo dia à noite ocorreu o culto festivo alusivo aos 40 anos da Igreja Elim, com uma grande participação de pessoas convidadas e de membros e congregados da igreja. O culto transcorreu com louvores realizados pelo segmento feminino da igreja e uma apresentação do grupo de louvor dos homens, além do Ministério de Louvor Elim, bem como a participação do cantor Marcílio Flávio de Portugal. O pastor Elinaldo Renovato ministrou a palavra de Deus e em seguida houve a consagração ao presbitério do obreiro Daniel Zambujo e o reconhecimento do diaconato do obreiro Alex Krulikovski. Em seguida, o pastor Cleomar fez a oração pelo diácono Alex, ao lado de sua esposa, a irmã Evelyn, e o pastor Elieber convidou os ministros presentes para a oração e imposição de mãos sobre o presbítero Daniel Zambujo, ao lado de sua esposa, a irmã Carla Martins. No dia seguinte, 6 de novembro, domingo, a festividade pelos 40 anos da igreja continuou com o culto festivo de Santa Ceia. Durante a programação houve um momento de louvor quando teve a participação do segmento infantil da igreja e também do segmento de adolescentes e jovens. Na ocasião foram apresentados vídeos com a participação de irmãos da Igreja Elim que vivem em outras nações, bem como as felicitações do pastor Carlos José de Melo, da Vem Brasil, e do pastor João Batista, representante da Igreja Elim na França.
A ministração da palavra ficou a cargo do pastor Juscelino Fernandes de Castro, com base no tema Até Aqui Nos Ajudou o Senhor, com base em 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. O pastor Juscelino ministrou a palavra com muita unção da parte de Deus. A seguir foi ministrada a Santa Ceia pelo pastor Elinaldo Renovato e logo após houve um momento de entrega de homenagens a vários irmãos que cooperaram com a igreja ao longo dos seus 40 anos. A ADEPAR realiza encontro geral de novos convertidos. Nos dias 4 e 5 de novembro, com o tema Uma Nova Criatura, a Assembleia de Deus em Parnamirim realizou o encontro geral de novos convertidos, coordenado pelo Departamento de Evangelização, Missões e Discipulado, dirigido pelo presbítero Nielson Eugênio. O encontro foi aberto no dia 4 pelo auxiliar John Medeiros, com oração inicial pelo pastor Severino Araújo. Em seguida, houve momento de louvor com os cantores Ezequias, Erivan, Débora Samara, Samuel e Salma e Eliane Gomes. A seguir, o trabalho foi passado para a direção do diretor do DEMID, que deu esclarecimentos, fez agradecimentos e passou a direção do trabalho para o pastor Otávio Júnior, que deu rápida palavra e convidou o presbítero Wellington Mangabeira, coordenador de discipulado do setor 3, para fazer a leitura da palavra de Deus, seguido de oração por Felipe do setor 3. Depois foi levantado o ofertório com a banda Moriá, seguido de hinos pelo grande conjunto Novo Viver, formado por novos convertidos da ADEPAR. Em seguida foi ministrada a palavra de Deus pelo pastor Francimar Araújo, que foi grandemente usado por Deus. O pastor James, coordenador do setor 2, fez oração final e o pastor Otávio Júnior ministrou a bênção apostólica. No dia 5, o trabalho foi iniciado pelo auxiliar John Medeiros com oração pelo presbítero Ivaldo, coordenador de discipulado do setor 11. Em seguida, houve um momento de louvor com participação de Eliezer e banda nos hinos congregacionais, seguido de hino por Edilson Honório e do casal Erivan e Neurizanda. O trabalho foi passado para o diretor do DEMIT. Em seguida, Eliezer e banda cantaram 2 hinos e a direção do trabalho passou para o pastor Otávio Júnior. Após breve palavra, o novo convertido Diego, do setor 3, fez a leitura da palavra, seguido de oração por Rogério, do setor 5. A seguir, o pastor Maurício fez oração pelo Brasil, seguido de louvor por Eliezer e banda durante o ofertório. Logo após, o grande conjunto Novo Viver cantou 2 hinos. A seguir, o pastor Availdo Alves, de Passagem do Juazeiro, ministrou a palavra com muita graça da parte de Deus. Foi feita a oração especial e 6 irmãos foram batizados com o Espírito Santo. O presbítero Assis Soares fez oração final e o pastor Otávio Júnior impetrou a bênção apostólica, encerrando o encontro geral de novos convertidos da ADEPAR. E este foi o nosso Visão Panorâmica de hoje. Até o próximo programa, se Deus nos permitir. Meu nome é Francisco Fernandes, eu sou proprietário da Gráfica Fernandes. Comecei fazendo serigrafia em um caixão de maçã com vidro através de uma tela e hoje eu tenho uma máquina que foi importada direto da Alemanha com a maior tecnologia que possa existir na indústria gráfica. Está capacitado para atender qualquer cliente, qualquer segmento, do livro ao cartão de visita. Na Gráfica Fernandes você vai ser bem atendido, seu material vai ser entregue com rapidez e qualidade e um preço competitivo com o mercado. Estamos localizados aqui no bairro do Alecrim, fica na Rua Presidente Sarmento, 1061, Antiga Avenida 4, vizinho à Igreja Católica. Meus caros irmãos e amigos do Fonte de Vida, mais uma vez louvo a Deus pela bênção deste programa e por ter vocês conosco, orando por nós, nos assistindo. E quero orar por vocês.
Querido Deus, nosso Pai, mais uma vez te louvamos, Senhor, por ter tantos irmãos e amigos na audiência deste abençoado programa há tanto tempo. Abençoa a vida de cada um, suas famílias, seus lares, seu casamento, guardando-os de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Chegou a hora de mudar a história. Deus prometeu, não vai voltar à frente. Chegou o anjo com tua vitória. É de Deus, aceite. Você não vai chorar mais de tristeza. Não vai voltar o pão na tua mesa. Hoje Deus faz, se prometeu é certeza.